ZYB 859. EPTV. A gente vive com você. Bom dia, cidade. Oferecimento Le Mans, sua concessionária Peugeot. peugeotlemans.com.br. Olá, bom dia, 7h11, quarta-feira começando, sempre bom ter você aqui com a gente. Olha só o que vamos trazer de notícia nessa edição do Bom Dia Cidade. O homem foi preso no Jardim Itatinga, em Campinas, se passando por policial e agente penitenciário. Ao pesquisar os dados no sistema, os PMs descobriram que o homem nunca foi agente penitenciário, muito menos policial militar. É tudo falso, inclusive o nome que aparece no documento. Um roubo à residência no bairro Chácaras Recreio terminou com 2 criminosos presos em Hortolândia. Durante cerca de 2 horas, eles fizeram 3 pessoas reféns, entre elas uma criança de 13 anos e uma idosa de 71. Acaba hoje o prazo para transferir o título ou regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. Quem não fizer isso não vota. Daqui a pouco eu trago as informações. E ao vivo também a gente traz a situação do trânsito em um ponto da Avenida Moreiras, no bairro Paraíso de Viracopos. A reclamação por aqui é de muita confusão em cruzamento. E no Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani venceu o Criciúma ontem em casa. Um homem foi preso ontem em Campinas, se passando por policial militar. Na hora de apresentar o documento, mostrou uma carteirinha de agente penitenciário, mas era tudo falso. Daniel Mafra conta pra gente. Uma denúncia de extorsão levou os policiais militares a um bar no Jardim Itatinga. Localizamos o veículo, nas características do indivíduo, efetuou a abordagem. Ele veio se apresentar para a gente como sendo sargento da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Solicitamos a documentação pertinente aí dele. Ele apresentou um documento que seria de um agente penitenciário de Minas Gerais, que não condizia aí com o que ele falava, Ao pesquisar os dados no sistema, os PMs descobriram que o homem nunca foi agente penitenciário, muito menos policial militar. É tudo falso, inclusive o nome que aparece no documento. A verdadeira identidade dele é Raoni da Silva Santana, de 28 anos. É mineiro de Juiz de Fora, mas mora em Campinas há 3 anos. Ele tentava se passar aí por agente de segurança para tentar algum tipo de vantagem aí, tentando utilizar aí das prerrogativas de funcionários de segurança pública. O carro dele foi apreendido por estar com a documentação atrasada desde 2012. Embaixo do banco do passageiro foi encontrada uma arma falsa, bem parecida com a que os policiais usam. Tudo foi levado para a 2ª Delegacia Seccional, onde Raoni prestou depoimento. O homem não tinha passagem criminal, ele foi liberado e vai responder por falsidade ideológica. Vamos falar de trânsito agora, então, dar aquele nosso giro de todas as manhãs. A gente começa com imagens gravadas há pouco da rodovia Dom Pedro, é a altura do quilômetro 141, que é perto dos atacados ali da Ceasa, tá? Movimento tranquilo, um pouquinho mais intenso no sentido Jacareí, mas ainda sem lentidão, sem congestionamento. E tem um alerta, daqui a pouco, às 8 da manhã, a concessionária Rota das Bandeiras vai interditar a pista marginal da rodovia Dom Pedro, aí nessa altura, quilômetro 141. Esse bloqueio acontece no sentido Anhanguera e segue até sexta-feira. Isso é necessário para dar andamento nas obras que estão sendo feitas ali na marginal. Por isso, o motorista tem que ficar atento. Da outra vez que teve bloqueio, o trânsito ficou complicadíssimo nessa região. A concessionária disse que vai monitorar o trânsito e, se necessário, vai fazer operações de pare e siga. Então, reforçando o bloqueio a partir das 8 da manhã, quilômetro 141, sentido Anhanguera, aí na rodovia Dom Pedro, ok? Só para terminar o nosso giro, Prestes Maia, imagens ao vivo da chegada a Campinas. Já um pouquinho de lentidão para quem está no trevinho aí de acesso para a avenida, mas ainda não está parado não, só aquele movimento maior mesmo, normal para esse horário do dia. Ainda falando de trânsito, tem sugestão de um morador aqui do Jardim Paraíso de Viracopos, em Campinas. Segundo o Guaraci Ferraz Cruz, todos os dias os motoristas enfrentam dificuldades num cruzamento ali da Avenida Moreiras. Então a gente vai para lá agora falar ao vivo com o repórter André Natali para explicar qual que é a situação aí na avenida, nesse trecho que o telespectador falou para a gente. Natali, bom dia. Bom dia, Larissa. Bom dia para todos que nos assistem. Olha, a cada instante aqui a gente leva um susto, viu? Acha que vai bater uma moto, um carro, um ônibus, um caminhão que passa por aqui nesse cruzamento. Aqui no Jardim Paraíso de Viracopos, fica bem perto da Lagoa do Mingone aqui. Olha só a situação.
principalmente aqui na Avenida Morenas, que é de pista simples nesse trecho, com a rua Maria Ana Cremasca Levantese, que é essa rua que a gente está vendo aqui, e também com Antônio Vicente Levantese. Esse problema é porque os carros vêm de um lado, vêm de outro e cruzam a Avenida Morenas. Então olha só, o carro tem que parar, não tem sinalização ali para onde ele pode fazer essa conversão ou não. Nosso produtor esteve aqui no começo da semana em outro horário também e acompanhou a confusão que é esse cruzamento, por causa da demora, né, dos carros no acesso às vias, tanto para pegar Moreiras quanto para cruzar a avenida. Uma fila de veículos se forma no horário de pico. Então é uma situação que não é pontual não é só um dia, não foi só um dia, todos os dias isso acontece, carro na contramão, moto na contramão. Nós questionamos a INDEC, que diz que a rua Maria Ana Cremasca Levantese está sendo usada como principal rota de desvio da região das obras do BRT. Lá na Rui Rodrigues as obras começaram no dia 23. E a INDEC diz também que reforçou a sinalização e que vai avaliar uma nova atitude aqui nesse lugar, né? A gente está vendo aqui, ó, que tem, né, uma espécie de um balão aqui, um trevinho, onde foi feita toda essa sinalização com blocos, a sinalização vertical, mas não está resolvendo o problema não. Então é preciso ficar atento nesse lugar aqui. Alguns acidentes já aconteceram, as pessoas estavam falando pra gente aqui, tá muito complicado, viu, Larissa? Tá certo, Natália. Já aguarda essa reavaliação aí, realmente, pelo visto, é mais do que necessária, né? A gente lembra que essa sugestão, inclusive do Guaraci, a gente recebeu através da nossa redação móvel, que percorreu vários bairros aí de Campinas. Fica o nosso agradecimento. E aí a denúncia, a reclamação do Guaraci, situação complicadíssima ali na Moreiras. Obrigada, Natália, toda a equipe aí, um bom trabalho para vocês. E atenção, eleitores, hoje é o último dia para regularizar o título. Quem não estiver de acordo com a Justiça Eleitoral não vai poder votar esse ano, então a repórter Ellen Sacconi vai trazer mais detalhes sobre isso pra gente. Bom dia, Ellen. Oi, Lari, bom dia a todos. Olha, esse prazo vale principalmente para quem está com o título cancelado. Até o início da semana eram cerca de 35 mil pessoas aqui em Campinas. E aí tem algumas regrinhas para esse cancelamento. A gente vai conversar agora com o chefe do cartório para explicar bem isso para a gente. Quem que precisa cumprir esse prazo de hoje? Olha, principalmente aquele eleitor que já completou seus 18 anos, não tem o título, né? É obrigatório, então venha fazer seu alistamento. Quem no momento da transferência teve seu título cancelado no seu município de origem porque não compareceu na revisão do eleitorado, também tem que estar aqui. E aquele eleitor que teve seu título cancelado porque faltou, né, em 3 turnos consecutivos, a Justiça Eleitoral cancela o título, então para a gente regularizar tem que estar aqui para a gente fazer tudo. Quem não compareceu aos 2 últimos turnos, por exemplo, também precisa vir? Olha, 2 turnos ele não gera o cancelamento, né? Ele gera uma multa, a pessoa não está quite com a Justiça Eleitoral. Vai ter alguns problemas, como por exemplo para pegar o passaporte, né? A gente precisa da quitação eleitoral no momento ali do agendamento na Polícia Federal, mas o cancelamento não. A gente pode até regularizar essa quitação após esse prazo de hoje, não tem problema também. São só nos 3 turnos consecutivos que cancela o título. Rapidamente, por fim, a gente chegou bem cedinho aqui, tem muita gente vindo em função da biometria. Como é que está a situação? A gente até pede para o eleitor que não atendeu assim ao chamado da Justiça Eleitoral nesse período que a gente tem feito, né, algumas campanhas, que não compareça hoje. Aqui em Campinas a biometria não é obrigatória. Então aquela pessoa, aquele eleitor que está com seu título regular, não é necessário pegar fila hoje para fazer a biometria. Pode esperar para mais tarde. Muito obrigada pela participação, Larissa. Obrigada, Ellen, pelas informações. Vamos falar um pouquinho de tempo agora, gente? Previsão? Temos imagens aqui de Campinas, céu bem clarinho nessa manhã de quarta-feira, né? Praticamente sem nuvens aqui em Campinas. À tarde as nuvens podem aparecer, mas as chances de chuva são muito baixas, não só aqui como em toda a região. Agora cedo está mais friozinho, sensação térmica de 17 graus, mas daqui a pouco as temperaturas começam a subir. A máxima hoje sobe um pouco mais em relação a ontem, pode chegar aos 28 graus aqui em Campinas. Pausa rapidinho agora, depois do intervalo a gente fala de um roubo à residência em Hortolândia que terminou com 2 pessoas presas, uma criança e uma idosa ficaram reféns dos criminosos. Teve mais violência em Hortolândia ontem à noite também, uma perseguição a um carro roubado que começou na cidade e terminou em Sumaré. O crime acabou em troca de tiros e um bandido morto. A gente volta com os detalhes já. 2 homens foram presos ontem à noite em Hortolândia depois de roubarem uma casa. 3 pessoas foram feitas reféns.
Newton Lima de Campos, de 27 anos, que já tem passagem por receptação, e Alan Matheus Miranda, de 25, que era procurado da Justiça, foram presos no Jardim Primavera. Com eles, os policiais apreenderam esta réplica de uma pistola usada para cometer roubos. Segundo a polícia, os criminosos roubaram uma casa no bairro Chácaras Recreio junto com pelo menos outros 3 bandidos. Durante cerca de 2 horas, eles fizeram 3 pessoas reféns, entre elas uma criança de 13 anos e uma idosa de 71. A vítima já informou a equipe que os indivíduos chegaram apontando a arma, uma arma de fogo, e levou as vítimas para o quarto, onde amarraram elas, todo momento ameaçando as pessoas, Os objetos roubados das vítimas foram recuperados. Tudo encheu os 2 carros que também tinham sido levados pelos assaltantes. Eram TVs, roupas, videogames e até uma garrafa de champanhe. Alan Matheus Miranda ainda foi reconhecido por uma outra vítima que teve o dinheiro roubado. De um furto em data anterior. Furtou o que dela? Uma quantia de R$600 aproximadamente. Os outros 3 suspeitos de participar desse roubo e a arma também usada por um deles ainda não foram encontrados. E ainda Hortolândia teve perseguição a um carro roubado que acabou em Sumaré. A polícia trocou tiros com os bandidos e um dos criminosos foi morto dentro do quintal de uma casa. Os criminosos roubaram esse carro no Jardim Amanda, em Hortolândia, e levaram a motorista refém. Ela foi libertada pouco tempo depois. Uma testemunha viu que eles fugiram em direção a Sumaré e avisou a polícia. Pela estrada municipal aqui, estrada do Barreiro, uma viatura cruzou com esse veículo em alta velocidade. Aí começou um acompanhamento. A perseguição terminou nessa avenida no Parque Jatobá, em Sumaré. O indivíduo abandonou o veículo próximo à Avenida da Amizade e adentrou uma galeria de esgoto. Um bandido escapou, mas o outro invadiu o quintal dessa casa no Parque da Amizade. Esse indivíduo efetuou 2 disparos de arma de fogo contra a equipe, que revidou essa injusta agressão, atingindo o indivíduo aí que veio a óbito. Essa vizinha conta que se assustou com os disparos. Eles vasculharam o quintal todo e já saíram em seguida. Já entrou uma viatura até no fundo da rua e depois em seguida já ouvimos tiro. Eu fiquei nervosa na hora, porque como mora muita criança aqui na área, já vejo alguém, O outro criminoso ainda não foi encontrado. Assunto agora é esporte. O Guarani venceu o Criciúma ontem à noite pelo Campeonato Brasileiro da Série B e se recuperou da derrota do derby. Não era noite para encantar, era noite para desencanar do que passou e seguir em frente. A torcida que foi mostrou confiança ao time e desconfiança em relação a alguns jogadores. Mesmo assim, o time foi valente, brigou num jogo que foi duro contra um Criciúma que também vinha pressionado. Bruno Nazário, um dos jogadores mais importantes do Bugre hoje, queria dar uma resposta também. E quando recebeu o passe de Rafael Longini, não desperdiçou. Encheu o pé e fez 1-0. Um lindo gol de Bruno Nazário! No segundo tempo, Bruno Nazário ampliou com esse belo gol, mas o árbitro marcou de forma errada o impedimento. Ergueu a bandeira aqui o Antônio. O Bugre sofreu uma pressão no final que Bruno Brígido segurou a onda. Sobra do Sandro que manda pra fora. O Guarani provou que o importante depois da derrota no Clássico era dar a volta por cima. E a única forma de fazer isso era com uma vitória. É difícil você sair de uma adversidade, de uma derrota como o que a gente sofreu, mas eu vou me agarrar à vitória, aos 3 pontos. E agora nós temos 10 dias para trabalhar, para se ajustar, para se conhecer ainda mais. E eu tenho certeza que essa equipe vai dar uma resposta, assim como a gente deu na Série A2. Um lindo gol de Bruno Nazário! Próximo jogo do Bugre é na sexta-feira da semana que vem contra o Goiás, lá em Goiânia. O segurado que entra com um pedido de revisão no INSS não tem que esperar muito pela resposta, não. A Justiça já determinou o prazo para isso, 1 mês e meio, e tem caminhos para fazer o seu direito ser respeitado. Quando o trabalhador completa todos os requisitos para ter direito à aposentadoria, o caminho é fácil, você já sabe, né? É só ir até o INSS, fazer o agendamento do benefício e protocolar toda a documentação que é exigida. Mas depois de protocolado o benefício, quanto tempo demora para o INSS analisar a aposentadoria? 45 dias
foi o prazo definido pelo tribunal para que o INSS possa analisar a documentação. Agora, se seu processo foi protocolado há mais de 45 dias e não teve solução, você pode reclamar na própria Previdência Social. Eu vou explicar para você como se faz isso. É simples, você pode entrar no site do INSS, inss.gov.br/ouvidoria e fazer a sua reclamação. Você vai receber um código para seguir tudo que você escreveu lá e saber se vai ter uma solução. Se passar mais de 45 dias e nada acontecer, aí você pode tomar uma atitude mais drástica, procurar alguém que possa ajudar a você recorrer ou até mesmo fazer uma petição na própria Previdência, cobrando agilidade no processo. A gente fica por aqui, vem aí na sequência o Bom Dia Brasil, uma ótima quarta-feira para você. Bom Dia Cidade. Oferecimento Le Mans, sua concessionária Peugeot. peugeotlemans.com.br